conhecida no mundo cristão, né? No meio evangélico é muito conhecida essa leitura. Então nós vamos ler Evangelho de São João, capítulo 11. Nós vamos ler até o 6. Diz assim o primeiro verso: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Amém? Pai querido, aqui está a tua palavra que edifica, que consola e que exorta. Pai, eu te peço que essa palavra ela venha a ser como uma flecha, venha atingir o alvo que é o nosso coração, e que através dessa palavra nós possamos entender e compreender o teu propósito em nossas vidas. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, glorifica agora o teu nome santo, através dessa palavra que nós consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém, glória a Deus. Se sentar em nome de Jesus. Aqui conta a história de Lázaro, Marta e Maria. Eles eram irmãos, eles eram uma família. E eles tinham uma aliança forte com Jesus Cristo, uma aliança forte com Deus, porque eles acreditavam que Jesus Cristo era o Messias prometido, enviado por Deus. Então, era uma família que vivia bem, uma família que vivia bem, que havia respeito, que havia cumplicidade, enfim, era uma família abençoada. Amém? Uma família abençoada. Uma família que estava no propósito de Deus. Uma família que tinha uma aliança com Deus. Uma família que tinha uma relação com Deus. Então, Lázaro, ele morava em Betânia. Betânia era mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém. Não era pertinho, não, era longe. Jesus estava longe daquele lugar. E Lázaro estava ali enfermo. E, como diz, ele adoeceu. Ele adoeceu. Não sabemos o tipo de doença que lá, a Bíblia não fala que tipo de doença que Lázaro teve. Não sabemos. Podemos imaginar que de repente poderia ser uma coisa cardíaca, um infarto. Não sei. Eu sei que aquela doença ali, nós imaginamos que seja isso. Aquela doença, irmãos, ela veio para quê? Para atrapalhar a comunhão de Lázaro com Jesus Cristo. Para quebrar, para roubar. Porque a Bíblia diz, Jesus falou e disse também, está na Bíblia escrito, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então, como havia uma aliança daquela família com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, então foi uma oportunidade do inimigo. Ficou doente, o inimigo, vou destruir. Porque ele veio com esse objetivo, vou acabar com essa família. Porque o Lázaro, ele era o cabeça da família. E a Bíblia fala, se não me falha a memória, no livro de Efésios que fala assim que o cabeça da casa é o homem. O cabeça da casa é o homem, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E meu pai, ele sempre falava, se cortar a cabeça do homem, acabou a família. Meu pai dizia isso. Porque ele falava talvez com base na Bíblia, que fala que é o cabeça do homem. Então, Lázaro, ele não era marido dessas 2 mulheres. Não, ele era irmãos. Mas ele, como ele não tinha um pai,
pelo que estou observando aqui, eles não tinham pais. O pai dele talvez já tinha sido falecido. Lázaro cuidava das suas irmãs. Então, ele era o líder da família. Se ele era um líder, ele era o cabeça. É através da vida dele que vinha o sustento. Porque naquela época, naqueles dias, as mulheres não podiam fazer negócio, não podiam fazer comércio. Quem fazia comércio eram só os homens. Então, as mulheres, eles trabalhavam, eles eram, vamos dizer assim, fazendeiros, sitiantes. Eles produziam alguma coisa, vinho, não sei, não fala, a Bíblia não fala, mas vamos imaginar que ele produzia alguma coisa e eles negociavam. E o Lázaro que ia negociar, Lázaro que ia comercializar, porque aquelas coisas eram coisas só de homens. Era de homens naquela época, daquela sociedade judaica, que era uma sociedade machista. Enfim, então o inimigo, para acabar com aquela família, ele aproveitou a oportunidade da doença, da enfermidade. Porque aquela doença, vamos chamar de uma prova, era uma provação que estava passando ali. Era uma prova. Então veio para cortar isso. E o inimigo nos nossos dias também trabalha da mesma forma. Às vezes ele espera uma oportunidade, sabe que você tem uma aliança com Deus, através de Jesus Cristo, ele quer cutucar alguém na tua casa para te atingir, para te ferir, para te entristecer. Então, foi o mesmo propósito aqui. Mas, aquela mulher Maria, ela era uma mulher de fé. Além de fé, ela era ousada. Porque, irmãos, muitas vezes não precisa só ter fé. Muitas vezes a fé não é o suficiente. Nós precisamos ter, é um conjunto, irmãos, para Deus operar. Precisamos ter ousadia. Além da fé, temos que ter ousadia. Como foi Davi. Davi foi ousado. Quando aquele gigante lá, aquele guerreiro Golias se levantou ali, desafiando o exército de Israel, desafiando a família de Israel. Eles queriam destruir a família de Israel, aquele Golias. Olha, escolhe um campeão entre vocês e vem lutar comigo. Quem vencer, se eu vencer, vocês serão meus escravos. Se vocês vencerem, nós seremos seus escravos. E estava desafiando ali. Então Davi, ele tinha fé. O povo ali também tinha fé, que Deus era o Deus de Israel, mas não tinha ousadia. Então Davi, na ousadia, foi lá lutar. Na fé e na ousadia. Quando ele chegou, você vem a mim com espada, com escudo, eu vou em você em nome do Senhor dos Exércitos. Então isso é ousadia. Maria, ela tinha ousadia, ela era ousada, era mulher de fé. Por quê? Porque Jesus estava numa casa, lá com seus discípulos, reunidos naquela família, ela entrou com óleo, derramou o óleo nos pés de Jesus, e depois começou a enxugar o cabelo. Foi lá, enxugou, derramou o óleo e enxugou com os cabelos. Isso é ousadia, porque as mulheres não podiam entrar onde estava a reunião de homens. Não tinha, como eu falei, aquela sociedade era uma sociedade machista. Homens ficavam para cá e mulher para cá. Tem lugares aí que é assim, homem de um lado e mulher do outro. Não pode sentar junto. Então, naquela época era pior ainda. Se estava numa casa sentado ali, não tinha, as mulheres não tinham acesso ali. Não tinha acesso. Mas Maria, na ousadia e cheia de fé, ela falou, não, porque o Espírito Santo impulsionou ela. Vai lá, já que você é uma pessoa ousada, porque, como a pastora falou, que ele conhece cada um de nós, então o Espírito Santo foi se manifestar nela, porque ele sabia que ela era uma pessoa ousada. Aí ela, na ousadia, foi lá, passou por aquele grupo de homens, foi lá, derramou, e alguém tentou até impedir, alguém fez algum comentário lá, mas ela não ligou para o comentário, ela não ligou para o falatório, não se importou, simplesmente ela queria adorar ali. Ela era uma adoradora, ela tinha fé o suficiente para fazer aquilo e tinha ousadia. Então, repetindo como ela era uma mulher ousada, o que ela fez? Ela mandou chamar Jesus, porque o seu irmão estava doente. Ela mandou chamar.
Porque ela sabia, ela entendia que só Jesus podia mudar a história da casa dela. Ela entendia que só Jesus pode transformar aquela tristeza em alegria. Só Jesus podia. Por isso que ela mandou chamar. Vai lá, chama ele, fala que teu amigo Lázaro está doente. Fala para ele vir logo. Além dela ter fé, porque esse é um ato de fé, né? Clamou ele, igual o cego de Jericó. Ele clamou, quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando ali em Jericó, ele falou, minha oportunidade, eu vou clamar, porque eu tenho fé, agora é a hora de Deus mudar minha vida, agora é a hora de eu recuperar aquilo que o inimigo me roubou, aquilo que o inimigo tirou de mim, eu vou clamar, e começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e também mandaram que ele se calasse, tentaram parar ele, tentaram barrar ele, tentaram impedir que ele continuasse, mas ele estava determinado, convicto, que através da fé dele, através da fé, ele ia ser restaurado plenamente. Então Maria, ela tinha esse nível de fé, por isso que ela mandou chamar Jesus Cristo, para que ele viesse até a casa dela. Entra na minha casa, venha mudar a história da minha casa. Aqui está uma casa de luto, uma casa de tristeza, está uma casa bagunçada, porque se meu irmão partir, nós vamos estar perdidos. Então, irmãos, Deus quer que também você tenha esse entendimento e abra o seu coração. Pede para Deus realmente visitar a tua casa, pede para Deus realmente visitar a tua família, pede para Deus realmente entrar com providência na tua casa e mudar a história da tua casa, porque Deus, Ele salva, Ele cura e Ele liberta. Liberta dos vícios, liberta das malignidades, liberta das divisões, da separação, da contenda, da confusão. Ele liberta, irmãos. Só que nós temos que ter essa fé e ousadia. Só fé não é o suficiente, temos que ter ousadia também. E temos que ter determinação e convicção que maior é o que está conosco. Maior é o que está com você. Porque Ele é um Deus restaurador. Então, meus queridos, o inimigo aproveitou a oportunidade que Lázaro estava doente. Lázaro apenas estava doente, mas ele já quis fazer pior. Ele falou, vou ceifar a vida dele. E ceifou a vida dele. Porque o inimigo, ele tem a sua força, ele tem o seu poder. Nós não podemos subestimá-lo. O que nós temos que fazer também é se levantar. Se o inimigo se levantou, você também se levanta. Não vamos combater na carne, não. Não vamos combater com os olhos carnais, tem que ser no Espírito. Porque o Senhor nos chama para andar pela fé. E o justo, ele vive da fé. Então, meus queridos, ele veio aquela oportunidade, ceifou a vida de Lázaro. Por quê? Porque ele queria quebrar a aliança que aquela família tinha com Deus. Aquela família tinha uma aliança. Então, muitas vezes as coisas acontecem na nossa casa, na sua ou na nossa casa, para quê? Para quebrar sua aliança com Deus. Você está aqui, está firme, está na fé, aí de repente acontece algo lá, você fala, puxa vida, Deus não está comigo, não é? Aí vai entrar incredulidade, porque é isso que o inimigo quer colocar, e queria colocar na vida de Marta e Maria, incredulidade. Aquela fé que ela tinha, ficasse lá duvidosa. Não, esse não é o Messias, não é o enviado de Deus, ele não é o nosso amigo, porque Jesus era amigo daquela família. Todas as vezes que Jesus ia em Betânia, Jesus ficava na casa deles, Jesus dormia lá, Jesus almoçava lá, Jesus jantava lá, Jesus descansava lá. E não era só Jesus, eram todos os seus discípulos. E todos que recebem o profeta na sua casa, recebem galardão de profeta. Todos, Jesus não falou só, estava falando por causa desse aqui. Então Jesus incluiu todo mundo, até nós. Quando chega um servo teu na tua casa, é o profeta que está chegando. Vai receber galardão de Deus. Então, o inimigo queria quebrar essa aliança, querendo colocar incredulidade. Queria que elas tivessem falta de fé, queria que eles desanimassem na fé, queria que ela desistisse de crer que Jesus era o Messias enviado de Deus.
Irmãos, o inimigo é oportunista. Mesmo que o inimigo se levante na tua casa, trazendo situações difíceis, situações ruins, não deixa de crer. Crê somente para que você venha viver um milagre. Você vê que Jairo, ele foi até Jesus e foi lá: Senhor, vem na minha casa, porque minha filha está doente, está quase à morte. Quando ele estava conversando com Jesus, chega os homens, os fariseus lá, chega e fala assim: Jairo, não incomoda o mestre, sua filha já está morta. Que pancada. Você vê como que o inimigo aproveitou a oportunidade para tirar a vida daquela criança, filha daquele homem. Fariseu, Jairo, uma pessoa importante. Para quê? Para ele não acreditar, para ele desistir. Eu vim aqui perder meu tempo. Eu vim aqui e não resolveu nada. Eu vim até aqui buscar e nada aconteceu. Agora eu vou voltar para minha casa derrotado, envergonhado. Era isso que o inimigo queria. Mas Jesus olhou para Lázaro e falou: não temas, crê somente. Ela está viva. Ela está viva. Irmãos, é isso que Deus quer de nós. Olha, aconteça o que acontecer na sua vida, situações podem acontecer sim, porque o sol vem para todo mundo, a chuva vem para todos, o temporal vem para todos, o tempo de tribulação vem para todo mundo, o tempo de dor vem para todo mundo, o tempo de luta ou de luto vem para todo mundo. Um dia todos vão chorar, esse dia chega, mas não vamos desistir de adorar o Senhor, amém? Não vamos desistir de exercitar a nossa fé em Deus. Não vamos deixar nunca, porque o inimigo queria acontecer, ele colocou essa situação para colocar incredulidade. E certas situações acontecem para nós ser incrédulos, mas está quebrado isso na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Então o objetivo do inimigo daquela situação, ele ceifou a vida de Lázaro, foi uma oportunidade para colocar incredulidade, para colocar insegurança também. Ficar inseguro, puxa vida, e agora? Como que vai ser? Minha vida acabou, porque a vida daquelas mulheres ia acabar. Ia acabar, porque ela dependia do irmão. Como eu falei, sobre aquela sociedade, a mulher não podia negociar, não podia comercializar, as mulheres não trabalhavam. A mulher ficava viúva, virava pobre, ficava mendiga. Tem que mendigar. Por isso que a Bíblia fala, Jesus falava, os apóstolos, vamos sustentar as viúvas. Por causa disso, porque naquela época lá, as viúvas não trabalhavam. Ela tinha que ser sustentada por alguém, por uma comunidade, por um grupo de pessoas. Então aquelas meninas, iam ficar órfãs de tudo. Porque o inimigo queria ceifar aquela família. Ele veio para destruir. E aquelas meninas lá, aquelas mulheres, aquelas duas irmãs, iam mendigar. Então, imagina a insegurança que veio na vida dela. O que vai ser de mim agora? Meu irmão está morto. Como vai ser a minha vida? Vão tomar a minha casa. Vão tomar tudo que é nosso, que a gente construiu aqui. De repente nós temos ovelha, ou de repente nós temos vinheiros, e nós tiramos o vinho daqui, tiramos as uvas, fazemos o vinho e vendemos. Quem vai vender? Quem vai negociar? Ninguém vai querer negociar com mulher. É complicado, né? Então o inimigo queria colocar essa insegurança. Eu estou me lembrando de um filme que eu assisti do Robin Hood, o filho do senhor, havia morrido na guerra. Aí a mulher ficou viúva. Aí o Robin foi levar a espada para o pai dele, porque na hora que o filho estava morrendo, deu a espada: faz esse favor para mim, entrega para o meu pai, fala para o meu pai me perdoar. Aí ele pegou a espada e foi levar para o senhor. Quando ele chegou lá no senhor, ele falou: eu vim trazer a espada para o senhor, porque o seu filho morreu e mandou te entregar. Ele falou alguma coisa para mim, ele falou para você perdoar ele. Aí ele falou: fala para o meu filho está perdoado. Aí ele fez um jantar, aí estava a viúva lá do lado, que era a nora dele.
Aí ele falou, a partir de hoje, você vai ser esposa dele. Aí ela não queria, não posso aceitar, não pode. Olha, quando eu morrer, eles vão vir aqui, vão tomar tudo, porque você não tem marido. Você vai ser mendiga. Vão expulsar vocês e vão tomar tudo. Está vendo como que era aquela época, irmãos? Hoje é diferente. Mas naquela época, isso que o inimigo queria colocou na mente de Marta. Colocou na mente de Maria, insegurança. E anda colocando nas mentes até hoje. Insegurança. Nós não cantamos aqui sempre um louvor que fala assim, seguro estou no braço daquele que nunca me deixa. Está vendo, irmãos? Ali que é a nossa segurança. A segurança daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então o inimigo cria isso. Então ele coloca situações para você ficar inseguro. Para você ficar insegura na tua casa. Poxa vida, mas eu estou orando. Poxa vida, mas eu estou dizimando. Poxa vida, mas eu estou frequente na igreja. Eu sou assíduo na igreja. Eu sou obreiro. Eu louvo. Então, por que aconteceu isso? Por que não, irmão? Está quebrado em nome de Jesus. Essas provas que se você estiver passando, é para a glória de Deus. Não é para a sua derrota, e nem para a sua vergonha, e nem para a sua desonra, não. É para a glória de Deus. Então, somente creia que Deus ama você e ama a tua família. É que você entenda que você e a sua família é importante para Deus. Amém? Você é importante para Deus. Então o inimigo colocou incredulidade, colocou insegurança.